Olá pessoal, aqui é o Emerson, PCNP de Tecnologia da Diretoria de Ensino de São Bernardo. E dando continuidade às nossas formações sobre o pensamento computacional, hoje eu vou apresentar mais uma ferramenta que trabalha com a linguagem de programação e é uma ferramenta bem simples de ser utilizada, bem atrativa aos alunos e autoinstrucional. Eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre o Scratch. Então vamos lá. Bom, primeiramente, aqui no Google eu digitei a palavra Scratch, é esse primeiro site que vai aparecer aqui, scratchmit.edu. Vocês vão sair aqui nessa página. Chegando nessa página, vocês vão ver aqui que tem 3 botões acerca do Scratch, para os pais e para educadores. Vocês vão clicar aqui para educadores. Isso. Nessa página, vocês vão ter um vídeo de apresentação de 1 minuto e 40 e algumas explicações. Então, é muito interessante que vocês façam a leitura com muita atenção para entender qual que é o princípio da ferramenta, né? Então, a gente vai descendo, ele vai ter várias explicações e eu vou deixar aí como tarefa para que vocês façam a leitura bem tranquila. Chegando aqui ao final, você tem a possibilidade de solicitar uma conta para professor no Scratch. Então é só vir aqui pedir a conta. Quando você clicar, ele vai direcionar para essa página e aí você vai começar a responder uma série de coisas que ele vai perguntando para você fazer, criar o seu login e sua conta no Scratch. Bom, o que interessa para nós é a próxima aqui. Eu vou abrir essa aba e aqui eu já estou no meu perfil. O que eu sugiro, já falei anteriormente sobre as leituras, mas é importante que aqui vocês explorem todo o ambiente do Scratch. Ele tem muitas coisas, são vários projetos desenvolvidos por alunos, professores. Então, vocês vão procurar por área de interesse. É uma ferramenta que ela te permite fazer um trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, um trabalho exclusivo da sua área de conhecimento, de algum conteúdo específico. Então, é uma ferramenta que tem um leque muito grande. É muito importante que vocês assistam os tutoriais e acompanhem cada um para que vocês tenham ideia e noção de como trabalhar e utilizar essa ferramenta. Então aqui o criar é um espaço onde você pode criar o seu próprio projeto. Quando eu clico aqui, eu vou até abrir aqui para vocês verem, tá? Então é a área onde você vai criar os seus projetos. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz. Eu vou voltar um pouquinho. Bom, retornando à nossa página inicial, nós temos aqui em cima também o explorar, ideias e a cerca. Eu já deixei aberto aqui para facilitar. Então, quando eu clico lá no explorar, ele vem aqui todos os projetos que foram criados já e por categoria. Então, eu tenho animações, eu tenho projetos de arte, eu tenho jogos, eu tenho músicas, histórias e os tutoriais. Bom, no espaço ideia, você tem tudo o que você precisa para iniciar o seu trabalho com o Scratch. Você tem aqui a escolha de um tutorial. Se você tem um pouco já de noção, uma noção mínima de utilização do Scratch, você tem a possibilidade de escolher um tutorial específico, ou seja, que você já conhece. Caso você esteja iniciando, eu sugiro que vocês venham aqui nesse espaço começar. Você clica aqui em experimente. E aí, como eu disse, você já tem um videozinho autoinstrucional, onde você está aqui na página, essa página aqui de criação, um vídeo autoinstrucional, que ele vai te ensinar o básico da iniciação do Scratch. E aqui as linhas de comandos, você tem por movimentos, por visual, som, eventos e assim por diante. Bom, para vocês entenderem, eu vou fazer rapidamente aqui esse vídeo. Ele é bem curtinho e ele vai te ensinar os primeiros passos com o Scratch. Vamos lá. Então, with Scratch, you can make your own stories, games, and animations. Let's start by grabbing. Bom, nesse momento ele vai começar a ensinar. E o legal é que a gente pode deixar o vídeo aqui minimizado
né? Deixar um espaço aqui na barra e nós temos o nosso personagem. Aqui é essa lateral direita aqui, é o que são os movimentos que ele vai fazer. A gente pode, por exemplo, puxar ele para cá, colocar onde nós quisermos o personagem. E aí ele vai se movimentar de acordo com os códigos que nós formos montando. Então vamos lá. A move block. We can click the block to run it. Então, ela fala aqui, colocar um bloco de movimento, ele fala 10 passos, então... Agora vamos colocar um som. When do we want these code blocks to run? Add an event block on top to start the code. E por fim, do evento. Então, coloca em cima. Toda vez que eu clicar na bandeirinha verde, ele vai andar e vai fazer o som. Add as many characters as you want to. Aí você tem a possibilidade de escolher outros personagens, só clicando aqui embaixo no gatinho, ele vai abrir o menu e tem essa infinidade aqui de personagens que vocês podem estar adicionando ao projetinho de vocês. Finalizado esse tutorial, eu vou passar para o próximo. Então ele já vai mostrando, né, o que a gente pode fazer. Então, ó, se eu colocar um bloco de 10 passos, eu venho aqui no dizer. Aí toda vez que eu clicar no bloco, ele já vai dizer o hello. Então, ó, se eu colocar o evento aqui, por exemplo, de clicar na bandeirinha verde, ele vai funcionar toda vez que eu clicar aqui em cima. Se não, é só aqui. Se eu clicar na bandeirinha verde, por exemplo, ele não vai funcionar, porque não é um comando que eu mandei ele fazer. O que eu estou mandando ele fazer, mover 10 passos e dizer olá durante 2 segundos. Então, eu cliquei, ele vai mover. Os 10 passos eles são considerados a medida, né, dentro da programação aqui. O próximo, né, como eu disse, eu coloquei o evento, então toda vez que eu clicar na bandeirinha verde, e aí ele vai te ensinar agora a adicionar um pano de fundo e adicionar um sprite, que acho que é o personagem. E aí, clicando em Veja Mais, ele direciona para essa página onde estão os outros tutoriais. E aí vocês vão escolhendo aqui, né, pode ser na ordem, ou se você quiser aprender primeiro fazer a música ou criar uma história. Aí você escolhe o tutorial, são videozinhos curtos e super simples de você ir desenvolvendo e iniciando o trabalho aí com a linguagem de programação. Vamos lá. Eu estou aqui logado, já na minha conta de educador. E aí, nós vamos criar agora um joguinho chamado Pong. Então, para iniciar a criação, eu venho aqui em Criar, nesse espaço. E aí, eu tenho aqui a minha área de criação de projetos. Bom, primeiramente, nós vamos aqui mudar o título do meu projeto. Meu joguinho vai chamar Pong. Coloquei o nome do meu projeto. Aí eu tenho aqui o gatinho, que é o meu personagem. Eu não vou utilizá-lo. Então eu venho aqui e deleto ele. Bom, primeiro, eu preciso de um cenário. Então, para eu escolher um cenário, eu venho aqui no cantinho, selecionar cenário e clico. Então ele está categorizado aqui de imaginários, música, esporte, exterior, interior, espaço, embaixo d'água, padrões, etc. Eu vou deixar aqui em tudo e vou procurar o cenário que se adequa à minha ideia do jogo que eu vou fazer. Bom, para mim, esse Neon Tunnel. Ele já carregou aqui o meu cenário. Para dar continuidade, eu preciso
ter em mente quais objetos eu vou utilizar. Então, a princípio, eu vou utilizar uma bola. Eu clico aqui no objeto, escolher a bola e ela vem aqui. Aqui eu posso colocá-la onde eu quiser. Vamos deixar ela aqui por enquanto, no centro. Bom, e aí, como que eu vou programar essa bola para ela fazer o movimento que eu quero? Bom, primeiramente, eu vou aqui em eventos. Sempre que eu iniciar, eu vou puxar esse comando. Por quê? Quando a bandeira verde for clicada, inicia tudo. O que é essa bandeira verde? É o início do meu programa. Então, toda vez que eu iniciar o meu projeto, seja ele qual for, jogos, animações, histórias, ele vai a partir dessa bandeirinha verde. Então, quando for clicado na bandeirinha verde, aí eu preciso dar movimento à minha bola. Vamos lá. Primeiro, eu preciso dar movimento. Lembrando que, caso esteja em inglês, essa lateral dos comandos, eu vou clicar aqui ao lado e procurar o idioma português brasileiro. Ele já vai transcrever tudo para o português brasileiro, para facilitar na hora da gente trabalhar com os alunos. Então, vamos lá. Eu preciso dar um movimento para a minha bola. Então, eu venho aqui no movimento. Se eu não colocar, eu vou colocar para que ela saia em 45 graus. Porque se eu colocar em 90 graus, ela vai ficar de um lado para o outro na horizontal e não vai produzir o efeito que eu quero, que é tocar as laterais do meu cenário. Então, vamos lá. Aponte aqui para a direção. Ele está em 90 graus. Se eu clicar aqui, ele vai abrir esse reloginho. E eu coloco a direção que eu desejo que ela faça o movimento. Então, em 45 graus. E eu quero que minha bola, ela sempre faça um movimento, né? A gente usa aqui, eles usam passos. Então, vamos aqui no controle. Vamos colocar aqui esse comando sempre. E eu volto aqui para o movimento. Qual o movimento que eu quero que ela faça sempre? Que ela mova 10 passos. Estão vendo? Então, ela se moveu. E ela desapareceu. O que eu quero? Que quando ela tocar, para que ela continue dentro do meu quadrante aqui do cenário, que ela toque na borda e retorne. Então, nós vamos procurar aqui. Se tocar na borda, ela retorna. Pronto. Esses são os primeiros movimentos da minha bola. Tá? Então, vamos lá. Eu clico aqui no vermelhinho para parar. E vocês veem que toda vez, então, que eu clicar na bandeirinha verde, o que eu estou dizendo para a minha programação da bolinha? Toda vez que eu clicar aqui na bandeirinha verde, ela vai apontar para uma direção de 45 graus e ela sempre vai se movimentar 10 passos. Eu posso até modificar aqui 10, 15 passos, né? Então, vamos lá, vamos testar. Cliquei na bandeirinha, ela fica um pouquinho mais rápida. E aí nós temos o movimento da bolinha. Legal. Mas eu quero que essa bolinha também que ela interaja com outros objetos. Então, eu quero uma borda aqui embaixo para delimitar, né? Porque eu estou criando um jogo onde vai haver uma pontuação, vai haver um final. Então, eu quero que ela aqui embaixo seja um limitador. Então, quando ela tocar aqui embaixo, o jogo acabe. Eu tenho que criar algo que interaja com ela para bater e devolvê-la. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui uma linha. Line. Essa line eu posso segurar aqui, clico nela, seguro e arrasto aqui para baixo. Então, esse vai ser o limite. E eu vou criar algo para interagir com essa bolinha. Vamos pegar aqui uma ferramenta
Deixa eu procurar. Você pode escolher qualquer objeto, mas para facilitar aqui a visualização, vou escolher esse pedal. Então, o pedal. Vamos colocá-lo aqui. Até aqui tudo bem, né? Eu vou dar o comando aqui para vocês verem, então, na bandeirinha verde, eu só programei a bolinha. Então, ó, não tem nenhuma interação, não consigo interagir de forma alguma. Eu preciso criar uma interação dela com a linha e uma interação para o pedal. Vocês precisam entender que para cada objeto é uma programação diferente. Então, vejam que eu tenho aqui um objeto selecionado, eu tenho o pedal, eu tenho a linha e eu tenho a bola. O único que tem comandos, por enquanto, é a bola. Agora, a linha e o pedal, eles estão em branco. Eu vou criar agora, para o pedal, eu vou criar o comando. Então, vamos lá. Sempre lembrando que, quando clicado, que ele vai iniciar. Eu quero que o pedal sempre faça a mesma coisa. Então, eu vou colocar o sempre aqui. E o que eu quero que ele faça? Que ele mude X para... Aí, eu quero que ele interaja. Aqui ele está falando em 170, que é essa posição aqui do X. Mas eu não quero usar essa posição. Eu quero que ele interaja o pedal com a bolinha. Então, e seguindo o cursor do mouse. Então, vamos lá. Eu vou pegar um sensor, que é o mouse. E aí, eu vou colocar aqui a posição X do mouse. Por que a posição X do mouse? Porque eu quero que esse comando, o pedal, ele só ande aqui nas laterais. Ele ande na horizontal apenas. Vamos parar. E ó, vocês podem ver. Ele movimenta, eu ponho para cima e para baixo, mas ele não movimenta. Só que vocês vejam que ele não está interagindo ainda com a bolinha. Ok? E muito menos a linha. Você vê que ela passa, ultrapassa lá a linha. Ela tem que bater sempre na bordinha da linha para produzir o efeito que eu quero. Bom, enfim, a gente já fez a programação do pedal. Então, parei. E agora eu vou programar a linha. Então, vamos aqui em Line. E eu vou começar a programação da linha. Vocês vejam que ela está em branco ainda, não tem nenhum código. E aí eu vou começar a trabalhar com essa programação. O que eu quero que minha linha faça? Como eu já disse anteriormente, a gente sempre vai começar com um evento. Eu coloco aqui, clicando. A linha sempre vai fazer a mesma coisa, então sempre. E aí agora entra uma condição. Se o quê? Se ela tocar, se a bola tocar, né? E aí então é um sensor a bola. Eu vou ter que procurar aqui tocando em e vou colocar dentro desse primeiro se tocar. Aqui eu vou selecionar, né? Eu tenho o ponteiro do mouse, mas eu vou selecionar aqui ball. Então se tocar, a linha tocar na bola ou a bola tocar na linha, vai tocar um som. Então aqui som. Toque o som. Vamos pegar esse. Toque o som pop. E ele vai tocar o som e ele vai me... Eu quero que ele coloque uma mensagem que terminou o jogo. Então eu venho aqui na aparência e diga jogo acabou. Vou escrever aqui. Acabou. Ou então, como é comum, principalmente a todos os jovens que já estão acostumados com o videogame, o game over. Então aqui eu programei a minha linha. O que vai acontecer? Toda vez que a bola tocar na linha, né, eu estou dizendo o seguinte, toda vez que eu clicar na bandeirinha verde e a bola tocar na linha vermelha, vai acontecer um som pop
e vai aparecer Game Over. Vamos ver o que acontece, então. Ok, só que eu não quero esse som pop, não ficou legal esse pop. Então eu venho aqui na aba aqui em cima, Sons. Tá? Eu venho aqui embaixo, selecionar um som. E eu vou procurar um som diferente. Aqui da mesma forma que nós vimos ali no cenário, ele tem várias categorias. Tem um som chamado Doom. Doom. É esse daqui. E aí eu posso até testá-lo para ver, né, se é exatamente o que eu quero. Então é esse o som que eu quero. Vou voltar aqui em cima na aba Código. E aí eu simplesmente vou selecionar a seta e aqui ele já aparece. Vamos testar? Então vocês perceberam que ela continua executando, porque eu programei, é uma programação da linha. Programei o pedal, mas para que o meu pedal interaja com a bola, na realidade é ao contrário, para que a minha bola interaja com o pedal e interaja com a linha, eu preciso fazer novas programações nela. Então eu vou retornar aqui para a minha bola. E aí eu vou fazer programações. Primeiro eu programei os movimentos dela. E agora eu vou fazer uma nova programação para ela. Um score. Para que ela tenha pontuação e para que o jogo tenha um final. Bom, então vamos programar a interação dela com o pedal e a pontuação. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, tudo começa a partir do clique, quando for clicado na bandeirinha verde. Eu preciso incluir uma pontuação. Isso é chamado na programação de variável. Então, aqui eu vou criar uma variável, que é mudar. Aí eu vou criar minha variável para 0. Qual que é a variável que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma variável chamada pontos. Ok? Então aqui, uma variável chamada pontos, vocês podem perceber que já aparece aqui em cima o meu score, o meu placarzinho. Vamos lá. E aí, abaixo a gente continua, porque são movimentos que ela sempre vai fazer. Então, eu venho aqui no controle, o comando sempre. O que eu quero que ela faça sempre? Bom, eu quero que se ela tocar, né, aí eu vou no sensor, que é toque, porque aí eu estou programando o pedal. Se ela tocar, aqui ele fala ponteiro do mouse, eu vou substituir, obviamente, pelo pedal, que eu estou interagindo agora com o pedal. Então, se tocar no pedal, eu vou querer um som. E agora esse som pode ser esse pop mesmo, né? Tocando no pedal, eu também quero que toda vez que tocar, gere uma pontuação aqui. Então, eu vou lá na minha variável e eu vou adicionar um ponto, né? Vou adicionar um ponto à minha variável aqui, que foi criada pontos. Então, toda vez que... O que eu estou dizendo até aqui? Toda vez que ela tocar... Aqui vamos mudar para pontos, tá? Toda vez que tocar no pedal, vai tocar um som e vai computar um ponto aqui em cima. Vamos testar para ver se é verdade? Então, percebam que ele está tocando muito rápido, gerando vários pontos e continua... Ele continua não parando o jogo quando termina, aqui quando toca na linha vermelha. Então, eu preciso continuar essa programação. Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui em movimento, eu vou pedir para que ela gire
180 graus, que ela se mova 15 passos, vamos colocar aqui 180 graus, que ela se mova por 15 passos, e aí um controle de espera de, vamos por meio segundo, 0,5 segundos. Vamos testar para ver como é que ficou agora. Então, ó, ela toca um ponto por vez, né? Mas ainda assim, o meu jogo não para. Então eu preciso fazer a programação, uma nova programação agora para a bolinha interagir com a line. Então aqui, primeiro eu fiz, vamos só para a gente entender. Esse primeiro quadro de comandos, ele interage a bolinha, dando movimento à bola. Aqui, a bolinha interagindo com o pedal nesse segundo movimento. E eu vou criar aqui um terceiro evento, que seria a bolinha interagindo com a linha. Então, o que eu quero que aconteça quando ela tocar na linha? Então, vamos lá. Sempre, vamos buscar o sempre aqui. O C, né, porque é uma condição. Se, vamos procurar aqui, tocar, vamos substituir aqui pela line, né? Então, se tocar na linha, o que vai fazer? Vamos para o controle de novo. Eu venho aqui embaixo, tem um comando chamado pare todos. E aí eu coloquei esse comando. Vamos testar agora para ver como que ficou nosso jogo. Aí clica na bandeirinha verde e toca. E assim ele encerra o jogo. Bom, pessoal, eu acho que por enquanto é só isso. Espero ter colaborado com vocês. Espero que vocês possam explorar bastante a ferramenta, utilizar como modelo outros projetos já disponíveis no site. É bom que vocês entrem toda vez que você tiver interesse em um projeto. Eu vou até mostrar para vocês como é que funciona. Clica aqui, ó, veja a página do projeto. Ele vai te dar toda a descrição, e você clicando ao lado aqui, ver interior, ele vai mostrar qual que é o código que foi trabalhado dentro daquele projeto. E vocês podem utilizar esse código como base para as suas criações. Na realidade, o Scratch ele possui várias funcionalidades, e o limite é a criatividade do professor. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês, e até logo.